Quando eu tinha 15 anos, minha mãe decidiu que eu não fazia mais parte da vida dela. A partir daí, especialmente após a morte da minha avó, o relacionamento entre nós só piorou. Tudo aconteceu em meados de janeiro, enquanto a neve caía do lado de fora das janelas e a cidade se afundava no branco. Ela e seu novo marido, Sergei, começaram a recolher minhas coisas, mas de forma desleixada, não em caixas ou malas, mas em sacos de lixo pretos. Todos os meus diários escolares, fotografias, certificados e diplomas foram jogados nos sacos com barulho e irritação. Sergei permanecia encostado à porta, de braços cruzados, assistindo à cena. Seu olhar era vazio, mas apoiava minha mãe. Ela rasgava meus prêmios escolares como se quisesse apagar minha memória e disse, com tom confiante, você sempre foi criança do meu primeiro casamento, e está atrapalhando nossa nova família. Tentei protestar, dizer algo, mas as palavras ficaram presas na minha garganta. Não havia dúvida em seus olhos, apenas determinação. E eu nunca incomodei minha avó, pelo contrário, ela me amava muito. Como eu poderia não ser suficiente? É impossível construir uma vida normal com você, Caterina, continuou minha mãe. E eu nem vou mais tentar. Você me enlouqueceu. Sergei acenou, como se confirmasse cada palavra dela, e acrescentou, precisamos de uma família de verdade, e com você isso não vai acontecer. Minha mãe jogou no chão amassados 500 rublos. Este é o último dinheiro que você vai receber de mim, disse, sem me dar atenção, pegando outro saco. Fiquei parada, confusa, no meio da cozinha, observando o vento de inverno brincar com a neve lá fora. Minha mãe arrastou meus pacotes até a porta e, abrindo-a, apontou para fora, vai, já que você é tão esperta. E assim me encontrei sozinha no frio, segurando pacotes que agora pareciam mais pesados que meus 15 anos. Meu coração disparava, a respiração virava vapor. Fiquei ali, sentindo os flocos de neve se depositarem no meu cabelo e na minha roupa, até finalmente reunir forças e ligar para meu pai. Kátia, ele sussurrou surpreso do outro lado da linha. Pai, me expulsaram. As lágrimas me romperam. Não se preocupe, minha filha, estou indo. Vai ficar tudo bem, disse com firmeza, e pela primeira vez em meses senti calor e apoio na sua voz. Uma hora depois, eu já estava sentada no carro antigo dele, abraçando meu saco preto com os restos da minha vida. A neve caía em flocos grossos e a cidade parecia estranha, como se eu estivesse viajando para um mundo novo. Kátia, você está com fome? Perguntou ele ao chegarmos em casa. Não, murmurei, ainda tremendo e segurando os pacotes. A casa era pequena, mas aconchegante. Sem frescuras, um sofá antigo, estantes com meus objetos espalhados, fotos de bebê aqui e ali. Mas mesmo simples, o ambiente transmitia cuidado. Meu pai abriu os pacotes na cozinha e me ajudou a tirar algumas roupas quentes. Não sei como vou viver aqui, disse preocupada. Você vai aprender, crescer, se tornar forte, sorriu ele. Por enquanto, apenas tente se recompor. Estou com você. As noites foram difíceis. Acordava em um quarto estranho, abraçada ao travesseiro, e a sensação de perda não me deixava. A voz fria da minha mãe e as cédulas amassadas ainda ecoavam na minha cabeça. Tentava entender o que havia feito de errado, porque ela me rejeitou. Pai, por que a mamãe fez isso comigo? Perguntei um dia, enquanto estávamos na cozinha tomando um chocolate quente. Às vezes os adultos agem por egoísmo, respondeu baixinho. Não é culpa sua, Kátia. É escolha dela. E você merece ser feliz. A cada dia eu aprendia mais, descobrindo que mesmo diante da dor, havia força para recomeçar. Comecei uma nova vida. Ajudava meu pai nas tarefas de casa, acordava cedo para ir à escola e fazia meu dever de casa na mesa da cozinha, ouvindo-o preparar o café da manhã. Ele não pressionava, não exigia nada, apenas me apoiava. Às vezes, olhava para ele e pensava, como sou feliz por ter pelo menos ele. Você consegue lidar com isso, Kátia, dizia meu pai. Quando eu reclamava que sentia falta dos meus antigos amigos, ele respondia, você é mais forte do que imagina. E um dia, acredite, você decidirá por si mesma como viver. Comecei a estudar direito, me interessar por leis e, às vezes, fazia perguntas ao meu pai sobre detalhes legais. Ele me explicava tudo com palavras simples.
Essas conversas despertaram uma nova determinação em mim. Eu queria não apenas viver, mas também ser capaz de me defender e proteger meus direitos. Meu coração ainda doía pela traição, mas sentia que ali, ao lado do meu pai, nascia minha força. Às vezes chorava silenciosamente à noite, mas não eram mais lágrimas de medo, e sim lágrimas de amadurecimento. Kátia, você está pronta para uma nova vida? Perguntou meu pai um dia, enquanto olhávamos o quintal coberto de neve. Sim, sussurrei, apertando sua mão. Sim, estou pronta. Os anos passaram como um longo suspiro. Vivi com meu pai, estudei direito e absorvi conhecimento sobre leis, herança e direitos. Parecia que a vida finalmente encontrava alguma ordem. Mas, em um dia comum de primavera, recebi pelo correio um envelope com o selo do cartório. Congelei, meu coração disparou. Normalmente, cartas assim trazem notícias sérias. Ekaterina Alexeyevna, li em voz alta, olhando para meu pai, que estava sentado à mesa com uma xícara de café. É do cartório. Ele ergueu as sobrancelhas. Cartório significa algo oficial. O que diz? Abri o envelope com cuidado. Dentro, havia um documento longo e confuso, mas uma informação fez meu sangue gelar. De acordo com o testamento da falecida Helena Petrovna, o apartamento localizado naquele endereço seria de propriedade de Ekaterina Alexeyevna. O que isso significa? Sussurrei, sentindo o chão desaparecer sob meus pés. Foi meu pai quem suspirou pesadamente, baixando os olhos. Sua avó deixou o apartamento para você. Você é a herdeira. Mas sua mãe e Serguei também moram lá. Minha voz falhou. Como isso é possível? Meu pai ficou em silêncio por alguns segundos e depois disse, calma. Isso significa que teremos que resolver. É seu direito legal, Kátia. Tentei organizar meus pensamentos. As palavras em direito legal soavam como água fria sobre meu coração em brasa. Por que ninguém me contou antes? Por que minha mãe escondeu isso de mim? Meu coração se apertava de dor misturada com indignação. No dia seguinte, já estava discando o número da minha mãe. Meu coração batia tão forte que parecia que ia pular. Mãe, isso é verdade? Perguntei, tentando manter a voz firme. Houve um ruído do outro lado da linha, seguido de uma resposta cautelosa, quase tímida. Kátia, eu não sabia. Não pensei que ela faria isso. Não sabia. Não consegui conter minhas emoções. Você vive aí com Serguei, e eu teria que ficar sem nada. Eu só pensei que, se algo acontecesse, resolveríamos tudo pacificamente. Minha mãe suspirou. Pacificamente? Repeti, olhando para os documentos. Mãe, este é o meu apartamento. Você escondeu de mim? Meu coração se apertou de dor e raiva. De repente, ressentimentos da infância, que pareciam esquecidos, voltaram com força renovada. Anos vivendo sem lar, sem a certeza de que havia um lugar esperando por mim. Tudo agora estava ligado àquele papel frio. Eu vou, disse, quase em um sussurro, e vou recuperar o que é meu. Kátia, suspirou sua mãe, a voz ficou mais suave, mas ainda distante e ansiosa. Pense bem antes de vir. Mãe, pensei, e já decidi, respondeu Kátia, desligando o telefone e voltando a olhar os documentos. Por um instante, as ruas de inverno passaram diante de seus olhos, suas botas de 15 anos, o vento frio, os sacos com suas coisas, a rua e o pai que a esperava de braços abertos. Agora tudo retornava, mas de outra forma. O apartamento se tornou símbolo daquilo pelo que ela poderia lutar, símbolo de que o passado não pode ser apagado, mas que é possível construir uma nova vida, onde ela decide quem e o que é importante. E o primeiro passo estava dado. À frente, conversas, confrontos e decisões que mudariam toda a vida deles a aguardavam. Quando Kátia se aproximou da casa, o coração batia tão forte que parecia que todos os vizinhos poderiam ouvir. A porta parecia a mesma de 5 anos atrás, mas atrás dela havia um mundo completamente diferente. Um mundo que um dia fora seu, mas que agora parecia estranho. Ela levantou a mão e bateu. Por um instante, a porta se abriu um pouco, e lá estava sua mãe. Nos olhos da mulher, lia-se surpresa e cautela ao mesmo tempo. Kátia? Perguntou baixinho, como se temesse que a filha não a reconhecesse. Sim, mãe.
Estou aqui, respondeu Kátia, com tom firme, embora por dentro fervesse de emoções. Recebi os documentos. O apartamento agora é meu. A mãe congelou. Um traço de irritação passou pelo seu rosto, seguido de uma tentativa de sorriso. Eu entendo, mas é aqui que Serguei e eu moramos. Eu sei, interrompeu Kátia, com firmeza, por isso mesmo vim pessoalmente. Precisamos discutir como isso vai funcionar. Serguei saiu da cozinha. Seu olhar era frio e sereno, como se já esperasse esse encontro. Então você decidiu vir buscar o apartamento que nos pertence, apenas pelo fato de residirmos aqui, disse calmamente, mas havia uma nota de ameaça em sua voz. Ele é meu, respondeu Kátia, segurando firme a pasta com os documentos, a lei está do meu lado. A mãe se aproximou, baixando os olhos. Kátia, eu não sabia, não imaginava que seria assim. Só nos acostumamos a viver aqui. Acostumaram-se? Kátia perguntou, sem esconder a dor. O que me restaria fazer? Vaguear de apartamento alugado em apartamento, viver com meu pai, que sempre tentou me dar tudo o que podia? Serguei suspirou e sentou-se na beira do sofá, a voz suavizando, como se também entendesse que a razão estava do lado da filha. Podemos discutir uma forma de coexistir, disse, tentando aliviar a tensão. Kátia olhou para a mãe. Havia um brilho em seus olhos que ela não via há muito tempo, medo, culpa e confusão. Escute, Kátia, disse a mulher finalmente, vamos conversar. Não precisa tomar medidas extremas imediatamente. Posso me mudar. Preciso de tempo. Tempo? Repetiu Kátia. Mãe, você viveu com esse conhecimento por 5 anos. Este é o apartamento da minha avó, meu sangue e minhas lembranças estão ligados a ele. Eu amava muito minha avó. Passei toda a infância com ela. E agora posso recuperar o que é meu. Eu entendo, disse a mãe, baixinho, vamos resolver isso com calma. Algumas horas se passaram à mesa, discutindo prazos, condições e quem se mudaria e quando. A conversa foi pesada. Cada gesto, cada palavra, parecia uma pequena batalha. Mas, pela primeira vez em muitos anos, Kátia sentiu que podia influenciar a própria vida. Quando estava saindo, sua mãe disse baixinho, Kátia, desculpe que tudo tenha acontecido assim. Kátia permaneceu em silêncio, mas algo suave tremia dentro dela. O perdão ainda estava distante, mas ela compreendia que aquele passo era o início de uma nova vida. No frio do lado de fora da porta, ela respirou fundo, sentindo o ar gelado que parecia puro e cortante como a verdade que acabará de defender. Pela primeira vez em muitos anos, Kátia sentiu que sua vida agora estava em suas mãos. Ela finalmente ficou no hall do seu novo apartamento, ouvindo cada som ao redor. Ainda sentia o frio nos dedos, mas dentro de si havia um fogo estranho, quase extasiado. Aquele era seu lar, seu espaço, sua vida. A primeira coisa que percebeu foi o cheiro de tinta velha e madeira, deixado por sua avó, familiar, quase como um abraço da família. Kátia caminhou pelo apartamento segurando a pasta com os documentos. Cada movimento era feito com cuidado, como se o apartamento lembrasse tudo o que já tinha acontecido ali, risadas de criança, conversas à mesa da cozinha, os conselhos da avó. Finalmente exalou, como se dissesse a si mesma. No canto, havia um velho guarda-roupa, onde sua avó guardava seus pertences. Kátia abriu as portas e sentiu um leve tremor. Ali estava sua história, suas raízes. No armário, encontrou livros antigos, fotografias e alguns lenços da avó, que ela cuidadosamente colocou na sua bolsa. Aquilo se tornaria o início de um pequeno memorial. Enquanto isso, um plano girava em sua cabeça: o que manter, o que descartar, o que guardar para si e o que doar para aqueles que não fariam mais parte de sua vida. Pela primeira vez em muitos anos, ela sentia-se dona do próprio destino. Serguei e sua mãe já haviam se mudado, mas se ofereceram para ajudar na mudança, e Kátia tentou ser educada. Não queria que o conflito destruísse sua vitória interna. Vou te ajudar com as coisas, disse Serguei calmamente, ao perceber que Kátia carregava uma caixa pesada. Obrigada, respondeu Kátia, com voz firme, sem demonstrar alegria, mas também sem esconder sua força. Apenas tenha cuidado. Este é meu espaço agora, e quero que tudo fique como deve ser. Ok, respondeu ele. A mãe ficou na porta, observando a cena. Seus olhos brilhavam de lágrimas, mas não disse nada.
Kátia entendeu que ela também estava preocupada, mas isso não era mais sua responsabilidade. A primeira noite no apartamento foi estranha. O silêncio, o cheiro de madeira e o farfalhar do papel. Kátia organizou suas coisas, colocou livros na estante, arrumou fotografias. Cada objeto arremetia à avó, a ela mesma aos 15 anos, quando sua vida virou de cabeça para baixo. Agora tudo é verdadeiramente meu, sussurrou Kátia, caminhando pelo cômodo. E faria tudo do seu jeito, como queria. Sentou-se no sofá e olhou pela janela, onde a neve caía lentamente. O silêncio era completo, mas não assustador. Pela primeira vez sentiu liberdade, liberdade para tomar decisões, liberdade para viver. No dia seguinte, Kátia começou a planejar sua nova rotina: estudos, trabalho, cursos de direito, novos contatos. Sabia que dificuldades surgiriam, mas agora tinha um lar, e isso lhe dava força. À noite, sua mãe ligou. Havia um tom de cansaço e confusão na voz de sua mãe. Kátia, começou, mas hesitou. Mãe, estou ouvindo, respondeu Kátia, com calma. Eu não sabia. Não sabia que a avó deixou o apartamento para você. Eu pensei que este fosse nosso, meu e do Serguei. As palavras saíram como se a consciência do que estava acontecendo fosse dolorosa demais para ela. Kátia respirou fundo. Seu coração ainda lembrava da dor antiga, mas ela já não era mais a menina que tremia diante da mãe. Eu entendo, disse suavemente, mas com firmeza. A avó decidiu que o apartamento seria meu, e essa foi a escolha dela. Não estou com raiva de você, mas agora é meu espaço, minha vida, e vou tomar minhas próprias decisões. Houve um momento de silêncio. Então a mãe disse baixinho: estou orgulhosa de você. Apesar de tudo, aquelas palavras foram como um raio de luz atravessando um céu nublado. Kátia sentiu a tensão ir embora aos poucos. O passado não pode ser mudado, mas pode ser compreendido e perdoado. No fundo, ela compreendeu que um apartamento não é apenas paredes e janelas, mas também um símbolo de independência. Um símbolo de que ela pode lutar e vencer, de que seu passado não define seu futuro, e que sua vida é uma escolha sua. Quando a luz do fim de tarde começou a se apagar lá fora, Kátia ficou novamente junto à janela. Em suas mãos, segurava uma foto da avó, que cuidadosamente colocou sobre a mesa. Sorriu para si mesma. Um novo capítulo se iniciava, com novas oportunidades e um novo lar. Seu lar.